Boa noite, estudante. Seja bem-vindo a mais uma aula de Química. Hoje o nosso tema vai ser para que servem os modelos, né? Para isso, eu vou falar para vocês, né? Antes de falar das habilidades, né? Eu vou apresentar o professor argentino que está conosco, que vai trabalhar no chat hoje. Bem-vindo, professor. Oi, boa noite, tudo bem? Obrigada. Obrigado. Então, para nós entrarmos no tema para que servem os modelos, vamos ver qual a habilidade que nós vamos trabalhar na aula de hoje, né? A primeira habilidade é utilizar a linguagem química para descrever o átomo em termos de núcleo e eletrosfera e explicar a estrutura da matéria com base nas ideias de Rutherford e Bohr, né? Mas antes de iniciar a nossa aula, eu peço para vocês anotarem todas as dúvidas que vocês tiverem, né? Para vocês realizarem as atividades propostas, que vocês participem ativamente na nossa aula, né? Que aproveitem esse momento também que o professor de vocês pode estar utilizando a nossa aula, né? Para dar continuidade na atividade que vocês têm aí na sua escola, perfeito? Então, vamos retomar um pouquinho a aula passada. Nossa aula passada foi sobre reações exotérmicas e endotérmicas. Você sabe o que é reação endotérmica e exotérmica, professor? Vixe, vou tentar. Olha só. Às vezes na química a gente tem os nomes que você pensa, meu, de onde veio isso? Tá, eu entendo. Mas pensa assim, ó, quando a gente fala reação endotérmica, tipo algo que você ganha, né? Tá para dentro, o exotérmico tá para fora. Como na aula passada foi comentado de energia de ligação, pensa assim, ó, existem átomos que estão ligados, né? Vai ser meio abstrato explicar, mas existem átomos que estão ligados. É como se houvesse uma corda imaginária conectando um elemento químico a outro, um átomo a outro. Para romper a ligação, é como se eu estivesse aqui segurando uma corda e você que está assistindo a aula está segurando do outro lado da corda. Para eu romper essa corda, eu vou ter que fazer força, e eu do meu lado e você do seu lado. A gente ganha energia até que a corda rompe. Quando a corda romper, o que você entende por isso? Você absorveu energia, a ligação foi quebrada e a gente está agora separado. A gente se separa e os átomos se separam e buscam outras conexões com outros elementos químicos. Tá? Nessas outras novas conexões, então eles estão com nível de energia alto e eles vão perder energia. Então assim, uma reação endotérmica é quando você tem um ganho de energia e na reação exotérmica é quando há liberação de energia. Então quando você vai quebrar uma ligação química, você tem que ganhar energia, quebra a ligação. Para formar novas ligações químicas, você libera energia e restabelece uma ligação nova. Tá? Então, endo para absorção e exo para liberação de energia. Certo, Pro? Perfeito. Legal. Obrigada, professor, pela contribuição. Antes de nós iniciarmos nossa aula de hoje, eu preciso fazer uma pequena correção da aula passada. A aula passada, nós falamos sobre as reações endotérmica e exotérmica. Só um minutinho, só. Que eu preciso aqui de uma ajuda. Okay. Na aula passada, nós trabalhamos na última parte da aula um exercício do Enem. E lá na nosso PowerPoint, né, nossa apresentação, a alternativa correta, que estava assinalada correta, era o item C, falando assim que o consumo todo do oxigênio pela pessoa, que fala quando ele queima a lenha, né, liga a lareira dentro do quarto fechado, né, e a alternativa que estava assinalada era item C. Só que até a professora de biologia que estava conosco, ela chamou a atenção e explicou para nós que não que era assim a geração de monóxido de carbono pela combustão incompleta da lenha, que é a alternativa E, então estava assinalada errado. Então só chamar atenção para vocês, referente à aula passada, do último exercício que nós realizamos, que a alternativa correta não é a letra C, e sim a letra E, perfeito? Então, para nós darmos continuidade, né, início da nossa aula de hoje, que fala para que servem os modelos, vamos ver um pequeno vídeo, tá ok? Que vai dar a introdução aos modelos atômicos. Você poderia colocar, por favor? Átomo. A palavra átomo nos remete à Grécia Antiga. Por volta de 450 a.C., os filósofos Demócrito e Leucipo formularam o conceito de que a matéria se desintegrava em unidades cada vez menores até chegar à menor unidade possível que não podia mais se dividir. A essas partículas indivisíveis deram o nome de átomo. A, não, e tomo, partícula. De acordo com o modelo construído por John Dalton, o átomo era uma minúscula esfera maciça e impenetrável, indestrutível, indivisível e sem carga, ou seja, neutro.
Para Dalton, os átomos de um determinado elemento são diferentes dos átomos de outro elemento e o que os diferencia são os seus pesos relativos, ou seja, átomos de diferentes elementos possuem massas diferentes. O modelo atômico de Dalton ficou conhecido como bola de bilhar, uma analogia à bola de sinuca. Apesar de suas limitações, o modelo atômico de Dalton foi um passo importante na elaboração de futuros modelos. Quase um século depois de Dalton, em 1904, o cientista britânico Joseph John Thomson, J.J. Thomson para os íntimos, realizou uma experiência utilizando uma ampola feita de vidro ou quartzo chamada de ampola de Crookes. A ampola funciona da seguinte maneira. Dentro se faz o vácuo. Ela contém duas placas metálicas que, quando são ligadas a uma fonte de alta tensão, elétricas, de campos elétrico e magnético controlados, através negativamente e que possuíam massa, isso é, eram corpusculares. Thomson concluiu que essas partículas negativas deveriam fazer parte de qualquer átomo. Posteriormente, os corpúsculos receberam o nome de elétrons. Vamos colocar um resuminho aqui para vocês na tela, né? Para quem quiser printar a tela, né? Vocês olharem aqui na sequência os modelos científicos, né? O Dalton, ele fala primeiro que o átomo ele é maciço, esférico, menor parte da matéria, indivisível e indestrutível. Segundo, ele fala que cada elemento possui sua massa específica, identificação. Guardem isso. Terceiro, ele fala compostos são combinações de elementos. Mais uma coisa para vocês guardarem. Uma reação química é rearranjo dos átomos. Então, vamos guardar o segundo, o terceiro e o quarto de Dalton. Aí veio o Thomson. O que Thomson falou? Ele fez experiências com os raios catódicos, né? Ele observou que o átomo era esférico, agora ele já viu que não era mais maciço. Que havia presença dos elétrons, perfeito? Uma massa densa, positiva, provavelmente, e que o exemplo dele, ele usava como modelo dele como fosse o pudim de passa. Para nós seria como fosse o panetone. Tem a massa, né? A massa do panetone, que é carregado positivamente, e as passas, né? As frutinhas cristalizadas, seria o quê? Os elétrons. Esse seria o modelo do Thomson. Agora vamos ver um segundo vídeo que vai complementar os outros modelos atômicos, né? Que foram descobertos e estão sendo estudados até hoje. Vamos lá? Vamos voltar 10 anos no tempo para falar de um físico brilhante que cruzou o caminho de Thomson. Seu nome era Ernest Rutherford. De origem neozelandesa, Rutherford havia se destacado nos estudos. Tanto é que em 1894, depois de se graduar em matemática e física, recebeu uma bolsa para fazer uma pós-graduação na Universidade de Cambridge, na Inglaterra, onde passou a ser orientado por Thomson. No entanto, antes de se aprofundar no modelo do pudim de passas, Rutherford concluiu sua pós-graduação e recebeu um convite para lecionar na Universidade McGill, em Montreal, no Canadá. Foi professor da instituição por 9 anos antes de retornar em 1907 para a Inglaterra, mais precisamente para a Universidade de Manchester. Rutherford se tornou um professor muito popular e amado por seus discípulos. E ele sabia escolher seus alunos e colocá-los para trabalhar como poucos na história conseguiram. Não é à toa que nada mais, nada menos que 10 de seus alunos receberam o prêmio Nobel. Em 1908, Rutherford analisava o modelo atômico de Thomson e se indagava se a matéria seria densa ou cheia de espaços vazios. Por conta disso, ele propôs um desafio a 2 de seus melhores alunos, Hans Geiger e Ernest Marsden. O desafio consistia no seguinte: Geiger e Marsden deveriam bombardear uma finíssima lâmina de ouro com partículas alfa de carga positiva emitidas pelo elemento químico polônio e depois medir o espalhamento dessas partículas. Rutherford notou que a maioria das partículas alfa atravessava a lâmina de ouro sem sofrer desvios, porém pouquíssimas partículas alfa sofreram grandes desvios. Assim, ele verificou que o átomo possuía espaços vazios, ou seja, ele não era mais maciço como Dalton e Thomson acreditavam. Rutherford concluiu também que deveria haver uma pequena parte do átomo com carga positiva, visto que uma pequena quantidade das partículas alfa de carga positiva sofreu grandes desvios. Portanto, essa pequena parte do átomo carregada positivamente, ou seja, que repelia as partículas alfa, só poderia ser o seu núcleo. O modelo de Rutherford ficou conhecido como o modelo planetário, em alusão ao sistema solar.
dinamarquês Niels Bohr. Ao investigar as propriedades físicas dos metais, Bohr encontrou uma série de inconsistências no modelo atômico de Thomson. 2 anos depois, em 1911, após concluir seu doutorado, ele conseguiu uma bolsa de estudos que o levou à Universidade de Cambridge, com o objetivo de aprofundar o modelo atômico do pudim de passas com o próprio Thomson. Contudo, sua estada em Cambridge foi uma decepção. Thomson propôs trabalhos em assuntos diferentes, além do pouco tempo que dispunha para discutir o modelo do pudim de passas com Bohr. Decepcionado, Niels Bohr deixou a Universidade de Cambridge e foi para a Universidade de Manchester. E quem o acolheu foi justamente Ernest Rutherford, o professor que sabia escolher alunos brilhantes. Rutherford incentivou Bohr a trabalhar na área de física teórica, interpretando os resultados experimentais de sua equipe. Em 1913, Niels Bohr publicou um trabalho no qual complementava o modelo atômico de Rutherford. Bohr começou atacando a principal fragilidade do modelo planetário de seu mestre, a instabilidade dos elétrons. Segundo o modelo atômico planetário, o elétron em órbita irradiava e perdia energia. Sendo assim, a trajetória do elétron seria uma espiral suicida em direção ao núcleo. No entanto, Bohr suspeitava que ocorria algo diferente com os elétrons. E é sobre isso que nosso especialista em mecânica quântica vai falar agora. O Niels Bohr era esperto. Ele conhecia os trabalhos de Max Planck e Albert Einstein e sabia que no mundo das partículas subatômicas reinava o comportamento quântico. Isto é, um mundo microscópico poderia se comportar de outra maneira. E foi aí que ele achou a resposta para a estabilidade dos elétrons. Planck propôs que a matéria não emitia radiação de modo contínuo, mas que ela liberava discretos feixes de energia chamados de quantum. Logo, Bohr pensou que os elétrons ao redor do núcleo possuíam menos energia que os elétrons mais afastados. Isso porque o elétron mais próximo do núcleo é mais atraído por ele do que um elétron distante. Esse raciocínio levou Bohr a concluir que deveriam existir camadas ou níveis de energia. A partir do átomo de hidrogênio, que é o mais simples, porque possui apenas um elétron, Bohr deu a sua contribuição ao modelo atômico de Rutherford. Perfeito, né, pessoal? Então, aí vocês viram uma breve história, né? Histórico da evolução atômica, né? Se vocês olharem aqui na tela, vocês têm o modelo de Dalton, né, que não está aí representado, que foi o primeiro a estudar a partícula. Depois veio o Thomson, com o pudim de passas. Por último, aí veio o Rutherford, aí veio o Bohr para complementar a ideia de Rutherford. E hoje em dia nós temos modelos mais complexos, mas que nós não iremos estudar esses modelos mais complexos, só vai estudar aqueles que optarem em fazer algum curso na área química mais aprofundada, tá? Então nós vamos focar no modelo de Rutherford Bohr. Vamos ver se vocês prestaram atenção no nosso vídeo, né, nos nossos 2 vídeos. Para isso eu quero testar o conhecimento de vocês, a observação de vocês. Vocês vão realizar essa atividade aqui, que é de relacionar as duas colunas, né? Eu tenho aqui o item 1, 2, 3 e 4, que fala um pouquinho de cada modelo. E o item A, B, C e D são quem determinou cada um desses modelos. Eu vou relacionar o item 1, 2, 3, 4 com A, B, C. O texto é um pouquinho longo, vou dar 2 minutinhos para vocês lerem, relacionarem e colocar no chat. Coloque, por exemplo, 1, item B, 2, item C, e assim por diante, conforme vocês observaram no nosso vídeo. Então, aguardo vocês no chat, 2 minutinhos para vocês fazerem essa relação. E aí, pessoal, como que vocês encontraram aí? O vídeo ele foi meio breve, né? Mas dá para dar uma ideia, uma explanada na evolução dos modelos atômicos. Para quem gosta da área, é fascinante você ver, pensar de uma indagação filosófica até chegar no mundo palpável hoje, né? Pensando que a gente é um corpo cheio de átomos e como eles se processam, vai descobrindo carga elétrica e tal, dentro de uma ideia, né? Mas quando a gente coloca aqui esses modelos, a primeira ele comenta aqui, ó. Vamos relacionar. Partículas alfa foram desviadas do seu trajeto devido à repulsão que o núcleo denso e a carga positiva do metal exerceram, né? Então, quando a gente coloca essa proposta, quem é? Qual foi o cientista que melhor representou? Já colocou, já tá dado. Então, tá bom. Vamos ver aqui. Então tá no Rutherford, né? Que é quando ele chama aquela equipe para fazer a
aquela leitura do modelo planetário, né? Enfim. 2. Átomos, esferas indivisíveis e permanentes de um elemento são idênticos em todas as suas propriedades. Aqueles de elementos diferentes têm propriedades diferentes. Então, quem faz essa relação, inclusive propôs isso através das massas, né, foi Dalton. Né? O modelo de Dalton ele foi suficiente até a página 2, né? Quase 100 anos depois o pessoal começou a melhorar um pouquinho a ideia dele. Mas pensa, para Dalton, ele fazia essa correlação. Né? Então, o átomo de hidrogênio era pequenininho, naquela época ele mal se falava de átomos e moléculas, né? Era átomo simples, átomo composto. Né? Mas ele que coloca como se os átomos fossem idênticos, né? Uma esfera maciça indivisível. O terceiro, ele fala assim, os elétrons movem-se em órbita, em torno do núcleo, sem perder ou ganhar energia. Tá, então essa proposta seria a de Bohr. E no quarto, percebeu que a matéria possui natureza elétrica e há a presença de partículas pequenas com carga, que é o pai do elétron. Então a primeira pessoa que pensou, né, primeiro humano que olhou e observou e pensou, peraí, tem coisa esquisita. O átomo não deve ser uma esfera maciça indivisível, foi Thomson. Então ele foi o cara que criou, formulou a divisibilidade do átomo. Né? Aí ele deixou de ser a palavra átomo, que é não divisível, começou a ficar divisível na experiência de Thomson. Perfeito, pessoal. Agora, se vocês olharem aqui, eu vou pôr a resposta correta para vocês, né? Tá lá, que nem o professor falou. 1, item C, Rutherford. 2, Dalton. 3, Bohr. E no 4, na hora que você passou no vídeo, ele falou que o Thomson era o pai do elétron, né? Então, alguns conseguiram observar essa fala no vídeo, né? Então, o 4 é o de Thomson. Então, vamos focar no modelo de Rutherford-Bohr, que é qual nós trabalhamos, né? O Rutherford-Bohr, o Bohr, ele determinou que era feito por níveis de energia, né? Por camada. Então, eu tenho lá o núcleo do átomo e tenho as camadas que são nominadas pela letra do alfabeto, né? K, L, M, N, O, P, Q. E cada camada dessa, ele tem um nível de energia diferenciado, como foi falado no vídeo, né? Que eu posso determinar assim, ó, a camada, né, pela letra do alfabeto, e cada camada tem um nível de energia. Então, a camada K, ele tem um nível de energia 1. A camada L tem um nível de energia 2, e assim, né, e por diante. Sendo que cada uma delas comporta o número máximo de elétrons. Então, no nível de energia 1, camada K comporta no máximo 2 elétrons, L no máximo 8, a camada M 18, tanto a camada N e a camada O comporta 32 elétrons, a camada P 18 e Q 2. O que isso quer dizer? Né? Que, se vocês olharem aqui está o modelo, né, representado por camada. Então, tem lá o exemplo. O sódio, que possui o número atômico 11, e ele tem 11 elétrons distribuídos em torno na sua eletrosfera. Se vocês olharem na camada K do sódio, eu tenho 2 elétrons. Na L, 8 e na M, 1. Do lado eu tenho o elemento químico potássio, que ele possui agora 4 camadas, né? Sendo a primeira 2, a segunda 8, a terceira 8 e na sua última camada 1 elétron. O que eu posso falar desses elétrons aqui? Quando o elemento químico está no teu estado fundamental, ele se apresenta assim. Se eu pegar um elemento químico e fornecer energia para ele, esse elétron da última camada, ele vai transportar da camada mais externa para a camada mais interna. Ou melhor, da camada interna para a mais externa. Então, quando ele absorve energia, vocês olharem aqui no exemplo, ó. Então, eu tenho lá o primeiro elemento, uma bolinha verde mais escura, que é um elétron que está na segunda camada, que é a camada de menos energia. Já o verde clarinho, ele está na camada mais externa, que é uma camada com maior energia, né? Quanto mais distante do núcleo, maior a energia que esse átomo ele tem para estar nessa posição. Então, se eu pegar o átomo verde escuro, que está mais próximo do núcleo, e fornecer energia para ele, como está no desenho, ele vai tramitar, no caso aqui da segunda camada, para a quarta camada.
Então, eu forneço energia para ele translocar da camada interna para a camada externa. E quando ele retorna para a camada de origem, o que acontece? Ele libera energia. Isso acontece em forma de luz, né? Se vocês já pegaram, por exemplo, um bife, né, temperado e colocaram para fritar na panela, na frigideira. Aí ele começa a espirrar óleo. E esse óleo cai no fogo. O que acontece com o fogo? Ele fica com uma chama um pouco mais intensa, certo? A chama um pouco mais intensa, o bife está temperado. Não é devido ao óleo, e sim é devido ao quê? Ao sal de cozinha que você temperou o teu bife, que ele foi excitado pela chama, fornecendo aquela cor mais amarela. Perfeito? Então, quando eu forneço energia para um elemento químico, ele muda de camada, que nem está lá no desenho. Vamos voltar um pouquinho, por favor. E quando ele retorna para o teu estado, então ele está no estado excitado. Quando ele retorna, ele libera energia. Isso acontece muito, sabe com o quê? Com os fogos de artifício. Então, eu tenho o fogo de artifício e tenho o pavio. O pavio vai ser o quê? A energia que eu estou fornecendo para ele. E quando o pavio chega até o sal, que está os sais que estão lá dentro do meu fogo de artifício, eu vejo tudo colorido. Por exemplo, aqui, ó. Tá vendo essa próxima tela? Que eu falei do sal de cozinha, do sódio, no caso, né? Eu tenho aí o exemplo da coloração do sódio no fogo, que é aquela cor mais intensa, né? Aquele amarelo intenso. Do lado eu tenho o potássio, que é uma cor meio rósea, né, professor? Uma cor que também clarinha, não dá para vocês enxergarem. E ao lado eu tenho o fogo de artifício. Por isso eu tenho várias colorações, né? Conforme o sal que está lá dentro, né, a transmitência do elétron, de qual camada que ele está, eu vou ter uma coloração diferenciada, né, professor? Isso mesmo. Quando a gente fala de salto quântico, a ideia é bem legal. Se você parar para olhar assim, por que tem órbita? De onde vem esse elétron com essa órbita? O que é isso? Né? Então pensa assim, ó, essa órbita ela vem de forças opostas. Você tem um núcleo que é carregado positivamente, né? Então, e o elétron que tem carga negativa. Volta lá naquele 15. Então, essa bolinha preta aí que está na tela, ela representa a partícula positiva. E a bolinha verde é a partícula negativa. Né? A força de atração do elétron para o núcleo atômico é a força magnética. Então, existe uma força puxando o elétron para o centro do átomo. Só que o elétron ele não está parado, ele está em movimento. Ele tem uma força oposta mantendo ele afastado do núcleo, que é a força centrífuga. Né? Vocês devem ter visto isso em física já. Quando você tem uma força anulando a outra, aí você encontra a órbita do elétron. Só que isso não é uma constante, né? Ele vai e volta, vai e volta. Nesse vai e volta do elétron, você tem ele indo para uma camada mais externa e voltando para uma camada mais interna também. Né? Quando ele vai, por exemplo, quando a professora Simone comentou, você está lá com o bife temperado, tem cloreto de sódio, tem o sal, o sódio presente ali, você está injetando energia no elemento do sal de cozinha, no sódio. E isso que a gente chama de excitação. Né? Então os elétrons do sódio estão sendo excitados, eles migram de uma camada mais interna para uma mais externa, e quando eles perdem energia e voltam para uma camada mais interna, eles liberam luz. E essa luz, no caso do sódio, tem essa coloração amarelada. Né? Se for no caso do potássio, tem aquela cor rosada. Se você pega um bonito também de ver, é o criptônio. Sabe aquelas lâmpadas incandescentes? Aí você vai fazer um modelo atômico de Thomson em casa. Aproveitar para mostrar. Só que assim, ó, com segurança, vocês são alunos do segundo ensino médio, não pede para o irmão mais novo fazer, faz você. Aí você mostra para os seus pais em casa, tem que fazer à noite para ficar mais legal. Você pega uma lâmpada daquela que é incandescente, aquela que tem filamento, assim, que não é essa branca que a gente usa mais, aquela que é difícil encontrar, aquela da minha época. Assim. Você vai no fogão, desliga a saída de gás, que você vai só usar aquela função que libera energia, né? Aquele do fogão lá. Você pega essa lâmpada, coloca o bocal da lâmpada na saída dos raiozinhos lá do fogão e você aperta o botão. Você deve segurar a lâmpada pelo vidro. Quando você segurar a lâmpada e acionar o botãozinho, você vai perceber que vai ter uma liberação interna de luz naquela cor roxa.
Então você vai observar mais ou menos o que o Thomson observou naquele experimento lá da ampola de Crookes. Ele vai ver uma luz sendo projetada do filamento até a ponta do seu dedo, né? E aí você vai, pela teoria lá de Thomson, ele conseguiu, de onde vem essa luz? Que luz é essa? Que raio de luz é esse? Né? E essa luz, no caso, seria você observar essa excitação do elétron que vem a partir da descarga elétrica que você está colocando ali no começo da chama. Chama não põe chama no fogão. No começo da liberação elétrica, do acendedor. Obrigado, do acendedor. Certo? Isso é o tal salto quântico também. Perfeito. Então, aí vamos falar um pouquinho do átomo, dando continuidade que o professor comentou para a gente. O que o átomo é? Ele contém as partículas subatômicas, que foi falado lá no vídeo, que são quem? Os prótons, os nêutrons, que estão no núcleo do átomo. Lembrando que o próton ele tem uma carga +1, o nêutron ele não possui carga, e o elétron, que está na eletrosfera, ele tem carga negativa. Aí eu tenho uma massa relativa, né? O próton tem uma massa relativa igual a 1, o nêutron uma massa relativa igual a 1 também, e o elétron é uma massa muito pequena, que a gente acaba desprezando. Aí eu consigo medir o quê? A massa do átomo, que é a massa atômica. O que é a massa atômica? É a somatória de todas as suas massas, do próton, do nêutron e do elétron. A massa do próton, né, relativamente é 1, do nêutron é 1 também, do elétron, como é muito pequeno, a gente acaba desprezando, a gente não acaba colocando na simbologia. Ô, Pro, é como se fosse mais ou menos assim, né? A gente vai lá, sou eu, subo numa balança, e aí vou medir a minha massa. Aí tô lá, com 80 quilos. Se eu tirar, não vou dar o exemplo do cabelo, porque não tem, mas da barba. Se eu tirar um fio de barba e olhar na balança, não vai mexer na massa. Não vai. Vai ficar igualzinho, porque a massa do meu fio de barba ele é desprezível. Então, a mesma coisa, se você pudesse colocar um próton e um elétron, um átomo numa balança, se você tirar ou colocar elétron, não vai mudar nada. Não. Né? Vai estar só a massa, a proporção é tão, né, 1840 vezes menor o elétron do próton e do nêutron. Então, não tem valor significativo de massa, né? Exatamente. E aí, tanto faz. O fio de barba não deixa de fazer parte da sua pessoa. Isso, boa. Porém, ele acaba sendo desprezível, porque é muito leve, que vai contar. Só se eu tivesse uma balança muito precisa. Ah, mas aí é difícil. X, né? bem X. Não, não, dos casos não, aqui. Perfeito. E a massa, voltando aqui, no caso, a massa atômica é igual ao número de prótons do átomo. Perfeito? Então, o que é o número de prótons do átomo? É a identidade do átomo, como o Dalton falou lá atrás, né, que cada um tem a sua identidade. Então, o número atômico, que é igual ao número de próton, é a identidade do átomo. Perfeito? Então, baseado nessa explicação que o professor deu, né, que nós vimos no vídeo, eu quero que vocês façam a interaçãozinha no chat, que vocês vão fazer o quê? Né? Indicar para mim qual alternativa que corresponde a um átomo de um elemento químico que possui 61 prótons, 61 elétrons e 86 nêutrons. Eu quero que vocês me falem qual é o número atômico e o número de o número de massa deste átomo. Eu vou dar para vocês 1 minutinho para responder essa questão. Legal, a grande maioria respondeu item A. Mas teve um colega que falou que não entendeu muito bem a conta. Vamos demonstrar essa continha para ele? Ó, o exercício fala assim: um átomo de um elemento químico possui 61 prótons. O que é o próton? É a carga positiva que está no núcleo. E possui 61 elétrons. O que é 61 elétrons? São as cargas negativas que estão na eletrosfera. E 86 nêutrons. Onde está o nêutron? Também está no núcleo, né? Aí ele pergunta qual é o número atômico. Lembrando que o número atômico é igual ao número de próton, que é a identidade do átomo. Então, a primeira resposta é qual é o número atômico? 61. Então, pode ser o item A, B ou C. Então, já descartei duas. O que é a massa atômica? É a massa do átomo inteiro. Quem participa da massa atômica? São os números de prótons, o número de nêutron e a massa também de quem? Do elétron. Lembrando que ele é desprezível. Eu tenho a quantidade de próton, que é 61. Eu tenho a quantidade de nêutrons, que é 86.
Quando eu somo os dois, eu vou dar 147. Então, a alternativa correta vai ser a alternativa A. Perfeito, professor? Perfeito. Então, tá. Então, agora, para a gente estar finalizando a nossa aula, eu vou pedir para vocês responderem no chat se vocês têm alguma dúvida em relação a essa aula, né, que foi bastante conceitual, se vocês conseguiram realizar a atividade que nós fizemos agora, né? Então, eu vou dar para vocês aí 2 minutinhos para vocês pontuarem aonde ficou a dúvida, para que na próxima aula a gente possa retomar esse item. Vamos lá? E aí, pessoal, vocês, vi aqui o chat que vocês responderam lá, galera, uns gostaram, outros gostaram mais ou menos, normal, né? Química nunca é das mais populares mesmo, mas química é legal, você fica nas aulas aqui do CMSP que você aprende um monte. Veja bem, um resumo das aulas, a gente tenta, de repente pegar esse apanhado, dar uma olhadinha na próxima, mas tenta fazer aquele experimento. Tá bom? Foi um prazer conversar com vocês, está aqui, estreando hoje. Então, obrigado, boa semana para vocês. Obrigada, professor, pela sua participação. Agradeço você ter aceitado esse desafio. Obrigado, pessoal. Até a próxima aula. E continue aqui conosco nas aulas do CMSP. Obrigada, tchau, tchau.